Vamos dar início aqui ao nosso tempo. Hoje o nosso alvo é de nós conversarmos sobre este bloco de capítulos, capítulo 6 até o início do 8, que resumem os 7 selos. Quero tentar discutir eles como um todo, em vez de separar um por um. Fizemos as cartas daquela forma, mas os selos creio que será um pouco mais complicado se a gente dividir um por um, não é necessário. Vamos tentar enfrentar ele como uma totalidade, né? Uma unidade, quer dizer, tudo junto. Então, por isso estou chamando a nossa aula aqui do macro, porque é bem provável que nós vamos fazer o micro, os detalhes, na semana seguinte. Veremos o quanto nós fazemos hoje. Então, esses 2 capítulos, antes até de fazer os 2 capítulos, quero fazer um resumo curto, que nem faço, né, da nossa linha de tempo. E não quero receber mensagem aqui, então eu vou pensando, né, colocando o cruz como um período importante, central na história humana, a história da Bíblia também, e o foco do livro será de acrescentar cada vez mais nossa compreensão deste momento da cruz, que é tudo, a chegada de Cristo, a morte dele, os ensinos dele e a sua ressurreição. Então, o que a gente tem feito tem sido de focar sempre neste momento, né? E em relação a várias passagens bíblicas, uma delas sendo Daniel 7, essa expectativa de que um dia Deus iria dar o reino para alguém chamado o Filho do Homem. Então, em Daniel 7, creio que a gente tem isso acontecendo com a chegada de Jesus e, de consequência, temos o que a gente está vendo no livro de Apocalipse. A Cris fez uma pergunta há um tempo atrás que continua ressoando, assim que fala? Né? Ecoando, ressoando na minha cabeça, que é qual que é a diferença então, né, do tempo antes de Cristo e depois. Já respondi essa pergunta, mas eu sempre volto ela, eu acho interessante voltar, e eu estava lendo outro trecho na Bíblia que me trouxe de volta essa pergunta. Pensei, é outro lugar, é outra diferença dessas eras diferentes, a era antes de Cristo e a era depois, a era como Deus tratava o seu povo e como Ele trata o seu povo agora, o tempo antes de Cristo reinar, de tomar lá o lugar direito do Pai, e o depois. Então eu queria que vocês lessem, para a gente começar hoje, Lamentações, se você pudesse abrir sua Bíblia, Lamentações capítulo 3, para a gente sentir um pouco da perspectiva de pessoas vivendo, esperando Deus agir novamente, o período de tempo antes da chegada do Messias, antes da cruz, esperando que Deus cumprisse suas promessas, e só que a gente sentisse um pouco o lamento. As lamentações são lamentações, pode ser de uma pessoa, pode ser de Jeremias, mas elas realmente resumem o sentido do povo. E o que eu quero ver nesses versículos aqui é só como é que eles pensam sobre Deus, só para você sentir, né? E vai ter uma diferença distinta do tempo antes de Cristo, a sua chegada e o resultado disso, como é que Deus tratava o seu povo. Então, o capítulo 3 de Lamentações, eu só vou ler os primeiros 12 versículos. 12 é um bom número, né? Tá, então, versículo 1. Eu sou o homem que viu a aflição, trazida pela vara da sua ira. Essa pessoa resume o povo. O homem aqui falando, eu sou o homem, é o povo, é Jerusalém, na verdade, nos capítulos 1 e 2. E a sua ira se refere a Deus. Versículo 2. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. É o sentimento do povo debaixo da ira de Deus. Eles estavam sendo punidos, né, no exílio. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me às pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração.
Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Eu achei forte essas imagens do povo. Ele não está reclamando, ele está até falando que Deus está justo nisso, porque eles tinham desobedecido. Mas como que Deus tratava eles, como é que eles se sentiam, né, de encarar Deus como um urso bravo, como um leão pronto ali, caçando eles. Versículo 12: preparou o seu arco e me fez alvo de suas flechas, atingiu meu coração com flechas de sua aljava. Aí ele vai indo adiante falando, né? E a situação do povo era essa: até quando que Deus vai nos tratar assim? Nossa cidade sendo dominada por pessoas de fora, não temos um rei Davi, não temos paz, nós temos corrupção em todos os níveis da sociedade, não temos nada a ter esperança. Deus nos tratando assim, até quando que Ele vai estar irado com a gente, né? Então, uma das marcas da era passada e dessa é que a cruz é quando Deus derrama e completa a sua ira sobre o seu povo, onde não tem mais essa jogada com o seu povo. Ele não nos trata dessa forma mais, né? Então, o momento da cruz é o momento que a ira de Deus foi apaziguada e agora nós temos o perdão. O perdão é o momento que Deus não mais trata o seu povo desse jeito. Então, Apocalipse, ele responde a pergunta: então, se Deus já derramou a sua ira, por que que nós estamos sendo perseguidos ainda? Por que que estamos sofrendo? Por que que os crentes, o povo de Deus, continua debaixo de, parece que, opressão? Apocalipse fala que ele não é então a ira de Deus contra você. Algo mudou drasticamente e o seu sofrimento agora é outro, é com outro propósito. Então é muito importante que o povo de Deus entendesse isso, que teve uma mudança drástica em relação a Deus com o povo. Temos acesso à misericórdia, temos uma promessa nova, aliança nova, um novo modo de Deus nos tratar. Então, quando há perseguição e dificuldade, temos que entender que não é mais porque Deus está bravo e está nos punindo. Ele tem um outro propósito com tudo isso. E Apocalipse, ele tenta desvendar essa realidade, né? Explicando o que aconteceu no momento da cruz, como que o Cordeiro está reinando e as diferenças, então, as implicações para o seu povo. Então, eu estava lendo esse trecho essa semana e pensando, essa é uma marca bem diferente, né, de como na época passada o povo sim estava debaixo da ira, eles estavam condenados, e sim, os problemas econômicos, políticos, pessoais, tudo podiam ser resumidos nisso, eles estavam debaixo da ira de Deus. E a cruz é essa marca, essa mudança completa de Deus tratar o seu povo. O perdão chegou, momento de libertação e salvação da sua própria ira, justa ira, e podemos agora ter certeza que Deus não nos trata mais dessa forma. Então, mais uma coisa que mudou na era passada com essa era nova do reinado do seu Filho, um reino de paz, baseado em misericórdia. Mas no 25, Dimas, o que a gente pode ver é que ele parece, a partir do 21, né, ele começa a repensar todas essas coisas e fala: vale a pena ter esperança, vale a pena ter no Senhor e esperar a salvação. Ele olha para o futuro, ele fala, mas Deus é fiel, então olhamos para o futuro, para um dia, e isso olhando, pensando, né, que esse momento para trás aqui, ele estava antecipando o dia que o Senhor seria misericordioso, falando, a gente sabe, hoje estamos sofrendo, mas nós confiamos que vale a pena e que de alguma forma Deus vai nos dar uma resposta. E hoje essa sequência de versículos do 21 até o 26 também serve para nós, porque hoje às vezes a gente fica, se olha essa situação política do país, o que é isso, né? Como vai acabar isso, né? Sim, a única diferença é que eles estavam sendo justamente punidos por Deus, e hoje o povo de Deus não precisa ter essa preocupação, que Deus que vai nos tratar que nem um leão querendo comer a gente. Isso ele não faz mais, né, por causa do toda aquela ira colocada no seu filho. Então o que ele faz é um outro tipo de tratamento com o seu povo. Nós temos promessas melhores. Nosso relacionamento com ele é baseado em outras circunstâncias, tem promessas melhores. Mas era isso que eu queria começar e orar, e aí trataremos o assunto de hoje, beleza? Oremos. Senhor, queremos te agradecer que temos essa certeza de que o Senhor não nos trata dessa forma. Nós temos a garantia do perdão, garantia da tua misericórdia, temos essas promessas maravilhosas que o Senhor não nos trata da forma que merecemos até hoje,
Então, te agradecemos por isso, queremos aprender mais dessa obra tua em nossas vidas e também da igreja, do teu Filho, e queremos ter, então, a perspectiva da tua palavra sobre a realidade da nossa vida. Entregamos esse tempo, pedimos que nos guie e nos ensine. Amém. Ok. Estamos vendo, então, esses capítulos de Apocalipse e eu pensei em tentar ilustrar ou explicar o que a gente está vendo, né? Nesses trechos, os selos, por exemplo, né? Como é que a gente está lendo eles? Falando bastante que os capítulos eles não são cronológicos, as visões são distintas, né? Elas não têm uma sequência, tem 7 selos, aí no livro as trombetas vêm depois, mas elas não necessariamente são coisas que vêm depois em termos do que elas se referem. Elas são visões diferentes que muitas vezes eu creio que elas estão falando da mesma coisa, só que de perspectivas diferentes. É uma imagem completa. Eu estava tentando pensar como é que eu podia fazer um paralelo, né, do tipo de coisa que a gente está vendo em Apocalipse. Então pensei em pinturas. Muitas vezes pinturas elas são uma coisa que não é uma sequência assim, né? Você não começa na esquerda da pintura e vai até a direita da pintura, aí tem o seu fim. Muitas vezes é uma coisa só, uma coisa completa. Ela pode descrever um período de tempo, pode descrever um monte de coisa, mas com uma imagem só. Então eu vi algumas na história da igreja, nós temos pinturas interessantes. Essa aqui é de Michelangelo, se eu não me engano. E eu queria só que nessa pintura, demora para você entender o que está acontecendo nessa pintura. Porque ela tem bastante coisas acontecendo. E vendo os detalhes, você vai ver referências a muitas coisas na vida de Jesus, os discípulos, a igreja. Tem também, se você começar aqui na esquerda, vamos aumentar um pouco. Você vai ver aqui embaixo, algumas pessoas estão subindo aqui na esquerda, que é tipo representando esse final, a chegada, o julgamento de Cristo. Um momento. Tem alguns que ficam aqui sobrando, né? Coitados, eles ficam aqui embaixo. Os mortos, tem esse morto aqui, está vendo aqui olha aqui que interessante. Esse cara aqui parece que ele está pedindo para subir ou ele está subindo. Esse aqui também está. Tem uns detalhes bem interessantes. Essa imagem, inclusive, foi bem polêmica por um tempo, que tem pessoas nuas e o Papa falou que aprovou e tal para colocar na igreja, mas muitas pessoas já acharam que era muitas, enfim. No meio tem Jesus, aqui em volta dele, a mãe dele está aqui no lado dele, a Maria. Esse cara aqui com a chave é o Pedro, você vê como é que ele está, né? Mas só o fato que ele está lá com a chave é para te indicar quem ele é, né? E é interessante isso. Você tem essa imagem. Demorei um tempo para entender quem que é essa pessoa aqui, esse aqui. Esse cara que está com a cabeça na mão. Não é cabeça. Não é? Onde? Olha na mão do cara em cima, não é na cabeça. Aonde está falando na cabeça? Ele está com uma faca na mão. Aqui? Não, tá certo. É dele mesmo. Esse cara, eu esqueci quais discípulos que foram, mas eles tiraram a pele dele quando ele foi morto. Então ele está lá segurando a pele dele. Então esse momento é uma foto que era para representar tudo. Aqui em cima tem alguns eventos na vida de Jesus. Eu esqueço agora aqui o que ele estava usando, né? Coroa de espinhos. E tem várias pessoas interessantes que se correspondem a parte dos evangelhos. E aí, indo para a direita, tem o julgamento ainda de algumas pessoas, os ruins. Você vê aqui lá no fundo um rapaz aqui, né? Mas essa imagem, essa pintura como em si, ela em si não representa nenhuma realidade. Nada vai acontecer deste jeito, né? Ela é uma pintura que fala de um monte de assuntos: subida, julgamento, a vida de Cristo lá em cima, as personagens principais. Era uma imagem que ela causava você a pensar sobre muitas coisas sobre Jesus. O impacto era da sua totalidade, né?
E Apocalipse, eu acho que o impacto é para ser semelhante, a gente pegar ela por a totalidade dela e ficar impactado com o lugar de Cristo em todas as coisas. Então é um pouco disso que eu gostaria de fazer com o Apocalipse, a gente ler esses blocos juntos e sentir o peso de tudo que está acontecendo, a posição de Jesus. Vai ser assim, um jeito de a gente ler vai ser isso, ela está acumulando um monte de coisa para dar um drama enorme para a gente, o lugar de Jesus em tudo, até ele estar no centro aqui é importante na pintura. Tem mais uma. Alguém conhece essa pintura? Eu também não conhecia muito bem, eu já tinha ouvido falar. Mas na esquerda, a ideia é que isso aqui representa o início, no jardim, aqui embaixo. Você vê desculpa, eu acho que começa aqui. Começa aqui, Deus criando os dois, aí aqui é a serpente, eles estão sendo enganados, e aqui são expulsos. Tem o anjo aqui, que agora é guardião do jardim do Éden. E aí aqui, eventualmente, o que vai acontecer na terra, essa bagunça, o resultado disso, nós temos Jesus, ele está sobre todas as coisas e vai julgar todo mundo, né? E aí aqui é o julgamento, a destruição daqueles que o regentam. Então é uma pintura que conta a história inteira da Bíblia, pulando algumas partes, mas querendo narrar algumas coisas importantes, né? E quando você vê ela como um todo, tem simetria, tem dois lados, tem um meio, tem Jesus sobre todas as coisas. É um jeito bem artístico de representar essas realidades. Creio que Apocalipse é muito semelhante nesse sentido. Quando a gente pega ela na sua totalidade, ela tem este peso, ela conta muita coisa. Quando ela está toda junta, né? A gente não quer separar muito o livro, mas sentir que a gente está pegando ela como um todo. Então eu pensei que talvez seria interessante ver algumas fotos assim. Não sei se transmitiu a ideia muito bem. Então como é que a gente vai ler estes capítulos aqui de 6 a 8? Como não é uma sequência, o que a gente já tem lido do 1 até o 3, creio que é um bloco bem distinto sobre Jesus, as cartas para as igrejas, a mensagem de Jesus para as igrejas. Aí o segundo bloco que nós basicamente encerramos foi a cena no trono, esse no livro de Apocalipse. E o próximo bloco é o resto do livro. Apesar de ter várias partes, ela é toda meio... Depois, o que começa aqui no 6 com os selos, só vai terminar no 22. Tá? Tudo que a gente vai ver. Vai ter várias coisas acontecendo, mas os eventos, depois que o Filho do Homem sobe lá e começa a abrir o livro e abrir os selos, o que vem é tudo numa sequência no livro de Apocalipse. Então, é toda uma visão, com várias partes distintas. O que isso corresponde para a gente aqui embaixo, nos eventos da história? Não está funcionando. Algumas partes, esse período de tempo que eu estou fazendo aqui é o tempo depois de Cristo até a sua volta. Algumas partes aqui, em 4 e 5, se refere ao momento de Jesus, né? Esse período de tempo que ele subiu e tomou posse, recebeu os direitos de governar sobre a terra. Agora, o que vem depois, eu creio que eles são descrições deste período de tempo. Então, os selos sendo abertos, eles 1 a 7, é uma descrição desse período iniciando, Jesus tomando autoridade e aí encerrando esse período de tempo. Quero que você abra lá em Apocalipse 6, o 6º selo. Então, esse período de tempo aqui, os 7 selos estão descrevendo na sua totalidade como é que é essa era depois da cruz, que eles resumem esse período inteiro. Então, o 6º selo, no final, versículos 16 e 17, os reis, os governantes, todo mundo, parece, na terra, eles estavam gritando
as montanhas e as rochas, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles. Né? O 6º selo é a chegada do final, do dia que eles vão ser julgados. Então, os 7 selos representam essa totalidade de tempo. Tudo que vai percorrer vai ser encerrado no 7º selo. As 7 trombetas vão começar e eles vão descrever o mesmo período de tempo, começando de 1 até 7, só que com uma perspectiva um pouco diferente do que a gente encontra nos selos. E as taças farão a mesma coisa. Opa, coloquei 2 aqui, queria colocar 1. Acho que meu lápis está tendo problemas. Então eles vão descrever este mesmo período de tempo, o início e aí o final. E todos eles vão terminar, o 6º e o 7º são tipo esse julgamento final, né? Então são visões distintas se referindo a este mesmo período de tempo. Por isso que eu acho que é importante a gente pegar ele como um todo e não dividir em muito, senão a gente fica muito confuso. Alguma pergunta sobre isso, antes de avançarmos? Essa distinção, ela é importante. Então, nós não estamos lendo isso como uma sequência de selos. São ações simultâneas, então. Sim, seria simultâneo. Tem, digamos, aquela pintura de 3. Nós temos uma aqui, nós temos outra aqui, outra aqui. E as 3, no caso, estão falando do mesmo tempo, evento, só que com imagens diferentes. É do mesmo tempo, mas são eventos iguais, são os mesmos eventos ou são, dentro do mesmo tempo, simultaneamente vários eventos? Eu acho que pode ser sim e não. Podem referir às mesmas coisas, algumas vezes não. Mas você vai ver que todo vai ter um assunto diferente a tratar. Vai falar de uma forma diferente sobre esse período de tempo. Então, os selos vão ter um ênfase diferente. Que nem nós temos 4 evangelhos, né? E não é que primeiro vem Mateus, aí depois o que a gente lê em Marcos aconteceu depois de Mateus. Não, os 2 narram a mesma história, só que com detalhes diferentes. Então vai ser a mesma ideia. Esses 3 sets narram a mesma coisa com detalhes diferentes. Às vezes é o mesmo, eles falam do mesmo evento, mas eles dão detalhes que o outro não dá. Então tá a mesma pergunta, mas por que então que daria 3 sets? É a mesma coisa, por que 4 evangelhos? Porque tem perspectivas diferentes. É que os são escritos os evangelhos de pessoas diferentes, né? Que é a mesma pessoa fazendo a explanação de várias coisas simultâneas. São autores diferentes. É difícil compreender. Mas eles escrevem muitas vezes, tipo João, já com os 3 evangelhos, né? Mesmo assim, eu vou escrever mais um. Ou Lucas, que é o terceiro, talvez, dos primeiros 2, ele também é bem distinto de Marcos e Mateus. E, ao mesmo tempo, ele narra as mesmas partes, só que ele dá detalhes totalmente que não eram conhecidos antes, né? Então, sim, é um outro gênero e tal, mas o princípio eu acho que segue. Mas eu acho que aqui, no caso, não foi o João que escreveu, dá 3 figuras diferentes. Acho que a visão que ele estava vendo que era diferente para mostrar para você a mesma coisa. Pode ser isso também, né? Que ele viu, escreveu apenas o que ele viu. Sim, eu acho que ela é mais coerente porque quando você leva os 3 como sequência, é muito difícil os 3 acontecerem um depois do outro. Porque nos selos, as estrelas já caíram do céu, né? Aí nas trombetas, 1/4 vai cair. Mas se as estrelas já caíram no primeiro, é difícil entender como é que elas vão cair de novo, sabe? E se uma estrela cair na Terra, já é um desastre natural aqui. Então, algumas coisas são difíceis a gente levar uma depois da outra, né? Somando as 2. Mas se elas são todas se referindo ao mesmo período de tempo, é um pouquinho mais fácil de aceitar. Mas, enfim, essa vai ser a proposta, né? A gente ler dessa forma. Vamos ver como é que fica. Porque no final de cada um é o grande dia da ira de Deus. Termina. Aí recomeça na próxima visão. Então, elas são marcadas por visões diferentes.
Sim, nós vamos chegar lá hoje. Sim, creio que sim. Pelo menos no total, como é que a gente vai ler esses de 1 a 6? Aqui embaixo na tela, deixa eu só escrever aqui. Nós temos 7 selos, né? Como é que elas se dividem? Bom, nós temos 1 a 4, nós temos 4 cavalos na visão, né? Aí o 5º e o 6º selo, nada realmente acontece. Eles abertos, aí nós temos detalhes interessantes. Tem pessoas debaixo de um altar em um, e o outro é os reis falando, por favor, nos mata antes de Deus nos julgar. Parece que é o final do mundo, que eu creio que seja. Aí nós temos um intervalo com 2 visões, antes de concluir os selos. Então, isso me diz que essa visão ela é importante para a gente compreender o que vem antes. Senão ela não seria enxertada antes do 7º selo. Tá? Então, ela tem alguma coisa a ver com o que veio antes. E creio que ela, semelhantemente, vai descrever ao mesmo tempo as mesmas coisas. Nós vamos ver esse detalhe aqui. Mas primeiro, até mesmo antes disso, nós precisamos falar um pouco sobre o que a gente está vendo nestes selos. Muito do que a gente vê nos selos são figuras, são símbolos, e eu queria que isso ficasse bem claro na nossa cabeça. São símbolos reciclados do Antigo Testamento, muitos deles, se não a maioria. E então o objetivo da leitura que eu coloquei no e-mail era este, de Ezequiel, de Zacarias, para você enxergar, os profetas usam as mesmas figuras de expressão, só que eles estavam falando de algo no passado. Então, quando João pega essas figuras de expressão, elas são coisas já usadas, né? Então, eu queria ver isso com detalhe, começando com o caso do selo, né? A Léa perguntou do selo dos 144 mil. Queria que a gente visse esse conceito de selar, da onde que surgiu, da onde que ela está na Bíblia. Eu espero que é o primeiro que eu tenho aqui. Sim. Então, eu coloquei esses trechos em paralelo para nós lermos. O primeiro aqui é o Apocalipse 6, 12 a 17. Você pode seguir aqui, porque eu coloquei ênfase nos lugares que eu achei importantes. Então, esse aqui é sobre o 6º selo. Estou mais preocupado de nós vermos o paralelo, tá, com outros trechos. Isso aqui eu penso em mandar para vocês na segunda ou terça, mas eu não queria que vocês ficassem preocupados em imprimir, queria que vocês só prestassem atenção nos detalhes. Em vermelho são os detalhes do que acontece no 6º selo, que tem correspondências em outros lugares na Bíblia. Então, quando a gente abre o 6º selo e fala que houve um grande terremoto, né? O sol ficou escuro, como tecido crina negra, a lua tornou-se vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem na figueira, quando sacudidos, e o céu foi se recolhendo. Todas as montanhas de Líbano foram removidas de seus lugares. Parece o final de todas as coisas, né? Parece Apocalipse mesmo. Então, como é que a gente deve entender linguagem que nem essa? Estrelas caindo que nem figos, e o céu se recolhendo, né? O que daí deve pensar quando a gente vê esse tipo de coisa aqui? Céu se recolhendo que nem um livro? Como assim? Então, quando a gente vê que na Bíblia esses termos já foram usados, ela fornece para a gente a solução de que são figuras de expressão. Não quer dizer que literalmente essas coisas estão acontecendo. Então, eu coloquei aqui os outros lugares que a Bíblia usa essas figuras de expressão. Então, o que a gente tem na coluna no meio? Em Isaías 13, nós temos esses detalhes aqui. O sol nascente escurecerá, não vai ter mais a sua luz. O capítulo 13, a terra se moverá do seu lugar, que é bem parecido com isso daqui, né? As coisas sendo retiradas do seu lugar. Aqui esse sol fica escuro, é a mesma coisa que a gente vê no 6º selo. Aqui embaixo, no 34, fala, os céus se enrolarão como um pergaminho. Isso aqui é são as mesmas palavras desse daqui. O céu vai se enrolar. Aí as estrelas caindo, nós temos aqui, o exército celeste cairá
como folhas secas da videira e da figueira. Mesmas figuras de expressão em Apocalipse. Mas o que Isaías 13 se trata? Isaías 13 é uma descrição da queda de Babilônia, da queda daquele império. Se você continuar a leitura do capítulo 13, como é que Deus vai destruir os babilônios? Os medos, e não terrores, mas medos tipo o império. Então, medo. Os medos. Então, os medos, essa descrição no capítulo 3, no meio, do sol se escurecer, da terra ser removida do seu lugar, são descrições do que Deus faria contra a Babilônia através dos medos. Um momento no passado. O sol se escureceu naquela época? Não. A terra se retirou do seu lugar? Não. Por que então que o profeta falava desse jeito? Porque era uma coisa inacreditável que estava acontecendo. O império do mundo ia ser removido do seu lugar? Como? É tipo como se o céu fosse enrolado. É como se a lua não brilhasse à noite. É como se as estrelas caíssem do céu. É uma mudança na natureza. Então era uma coisa radical. Você tentar imaginar a realidade sem o império da Babilônia. É impossível pensar que eles iam embora. Então Deus usa essa linguagem para falar, vai ser assim. Vai ser tipo uma mudança na natureza. Vai ser dramático. Capítulo 34, o céu se enrolando, o exército caindo. Isso aqui, se eu não me engano, se refere a quando Deus ficou bravo com Edom. Falou, eu vou julgar Edom. Eu estou bravo com eles. Eles aproveitaram de Israel. Então vai ser assim, o céu vai enrolar. Você não vai ver mais. Vai ser uma mudança, vai ser inacreditável. Você não vai acreditar o que eu vou fazer. A queda do Império Romano também foi muito difícil as pessoas imaginarem que aquele império ia cair durante aquela época. Difícil imaginar um mundo sem o Império Romano. Que nem hoje você tentar pensar nos poderes de hoje, como é que seria um mundo sem esses existirem mais? Teve um tempo que a Inglaterra, ela era o... Você preparando o Brasil sem ter, né? É difícil imaginar isso, né? Mas teve um período de tempo onde, se eu não me engano, os navios lá da Inglaterra, o período um pouco, eles tinham uma defesa enorme. Acho que o Tiago pode me corrigir. Isso, até a Segunda Guerra. Mas era difícil imaginar um mundo sem ele sendo a cabeça. E foi até na Segunda Guerra que os Estados Unidos meio que começou a tomar este lugar. Então, essas mudanças drásticas, os profetas, através de Deus, estavam falando, vai ser que nem isso, uma mudança radical. Então, eles usavam essas figuras de expressão. São figuras. Mas, poderia também, nos tempos de hoje, colocar uma situação como pensar nas estrelas do céu caindo, como foguetes, ou como uma bomba atômica que faz a imagem dela, parece que o céu está se recolhendo, né? Uma visão drástica de uma guerra atômica, por exemplo. Pode ser. Meu único receio com isso é que, conforme a gente olha, está vendo mais para trás aqui, conforme a gente vê que essas figuras, elas se aplicavam a coisas no passado, por exemplo, Joel, o sol e a lua escureceram, a lua em sangue, a gente, pode ser que a bomba atômica vai parecer que tudo ficou escuro, ou dá um vermelho, ele é parecido, né? Só que esses eventos, tipo esses dois aqui, descrevem a invasão de Assíria sobre o povo norte de Israel. Então eles se referiam a momentos daquela época, né? Então linguagem assim, eram momentos de guerra, sim, então pode corresponder, pode ser assim, que são um paralelo. Se um dia soltar uma bomba aqui, talvez vai parecer, né? Vai ser uma mudança drástica de um país. Mas os símbolos, eles são símbolos. Eles não são descrições de uma explosão específica, né? De um foguete ou de uma bomba de hoje em dia. Os símbolos eram empregados para descrever momentos de mudança política. E Deus falando, eu estou falando isso antemão, para que você saiba que não é apenas uma mudança de política, econômica, uma guerra, uma briga que deu entre dois reis. Sou eu que estou colocando e reposicionando os impérios na terra. Então ela dava uma autoridade
para o profeta descrever isso antes que acontecesse. O Joel não foi depois da invasão da Síria? Não, Joel é um profeta pré-exílico, se não me engano. É pré-exílico, não é, Valmir? É que ele tá lendo os profetas, Oséias e Joel são profetas pré-exílicos. Então, eles estavam falando com a tribo do norte e falando que Judá ia permanecer, mas o dia do Senhor estava vindo sobre o norte e eles vão invadir essa terra aqui, que eles tinham muito terreno de fazenda, né? O Império Sírio vai invadir e destruir este lugar. Então, é uma descrição de uma invasão total. É que quando eu olho para essas coisas, eu vejo que é a questão da perda. Né? Quando você fala, vai invadir. Quando você ficar, é uma questão de imaginar nós, se hoje o sol parasse de brilhar e a lua também. Você perde noção de dia, de tempo, você não tem mais uma série de coisas que você depende do sol, depende da lua. Quer dizer, realmente é um caos. Acho que a gente poderia traduzir como um caos. Né? Sim, é caos no sistema da realidade de vida. São as coisas mais certas que a gente tem, que o sol vai nascer dia após dia. São as coisas mais imutáveis para nós, é o céu, as estrelas. Sim. E ele não quer dizer literalmente o sol não vai estar lá mais. Ele quer dizer que vai mudar as coisas, que você está acostumado. Não dá para confiar. Só você está falando das figuras, né? Em Joel também tem aquela questão dos gafanhotos, né? Muitos discutem o que é o gafanhoto e tal, mas é uma figura, né? Sim, é o Império Assírico entrando e invadindo a terra. Então, mas muitos dizem que era um gafanhoto mesmo e tal, fica essa discussão, né? Porque assim, a figura não traz uma. Ele não explica o que é a figura, né? Então, por exemplo, o sol se tornará em trevas. Mas o que é interessante é que no caso de Joel, é que, se eu não me engano, no capítulo 1 são gafanhotos e no 2 ele descreve o exército. E tem gente que fala, 1 é uma coisa e o 2 não é. Não, os dois são a mesma coisa, né? Que nunca teve uma invasão dos gafanhotos na terra do norte de Israel, mas teve uma invasão do povo assírico enorme, que entrou com um exército absurdamente grande, né? Você viu aquela história em 2 Reis 18, onde eles vieram com 185 mil soldados contra Jerusalém. Jerusalém não tinha 185 mil habitantes, tinha mais soldados lá fora do que tinha habitantes dentro da terra, da cidade. Então eles entraram com um povo enorme contra eles. Aqui embaixo, Oséias também tem um detalhe muito parecido, se não idêntico. Se você vê aqui, ele descreve isso aqui novamente, um profeta pré-exílico falando sobre o exílio e uma descrição que quando Deus vier julgar Israel, os governantes de Israel, eles vão estar tão desesperados que eles vão pedir até para as montanhas caírem sobre eles, que corresponde exatamente ao que a gente vê acontecendo, o que João fala no 6º selo, né? Que os governantes da terra vão gritar, caia sobre nós montanhas, nos escondem do grande ira de Deus. Poderia usar o texto de 2 Pedro 3, 10, como também uma descrição que é uma figura de linguagem? Sim, dos elementos sendo queimados. Como essa, eu lembrei quando você falou, porque muita gente usa, né? Os elementos se farão, vai queimar, então, é bomba e tal. E na verdade é uma figura de linguagem. Está dizendo sobre a volta, sobre o dia. Mas assim também vamos dizer, a figura de linguagem, o cavalo representa a batalha, né? É que eu estou tentando transportar que o apóstolo João teve uma visão do futuro que estamos vivendo, que algumas coisas vão acontecer dentro do nosso que está acontecendo hoje. Então, ele estava vendo. Sim. E usando a linguagem profética, né? Sim, o que a gente visse é que a linguagem é a mesma na Bíblia, né? Ela não é única para João, e ele usa a linguagem que já era usado, ele recicla um pouco. Só que ele coleciona todas de lugares diferentes na Bíblia, Joel, Oséias, Isaías, Ezequiel, ele monta um negócio fantástico assim, é o cúmulo de todas as coisas. Não é só um detalhezinho, não é só um evento, ele está fazendo um trabalho enorme aqui, para você sentir o peso deste momento. Então essas figuras... Os primeiros leitores, por exemplo, os leitores do apóstolo lá no 1º século, né, no 2º século, eles estavam mais acostumados com essa linguagem do Antigo Testamento, então por isso que ele colocou ele reciclou, como você disse, essas figuras. Seria isso? Essa é uma pergunta muito boa, Valmir. A pergunta é... Seria mais claro que para nós hoje, que estamos muito longe daquela época.
A pergunta do Valmir é se os primeiros ouvintes teriam entendido melhor, né? Familiaridade com esses símbolos, né, talvez. O ideal seria que sim, né? O ideal seria eu falar aqui, nos primeiros séculos todo mundo sabia o que ele estava falando. E seria o ideal poder responder isso. Mas a realidade, historicamente, a igreja sempre teve dificuldade com esse livro, né? Sempre, desde o início. Inclusive foi debatido até o quarto século se deveria ser incluído nos livros da Bíblia. E até, se eu não me engano, eu acho que até o Lutero ficou bravo com esse livro, né? Ele, não, esse livro é ridículo, né? É impossível compreender. Então nós não temos na história da igreja, se você for mais para trás, todo mundo sabia do que se referia. Isso não é o caso. Então isso nos coloca assim, mais assim, a gente não tem certeza, temos jeitos diferentes de encarar este livro. Mas o que nós temos? Nós temos outros livros bem parecidos com o Apocalipse sendo escritos na mesma época, que estão fazendo a mesma coisa que o Apocalipse faz. Isso para mim é uma certeza de que pessoas estavam escrevendo livros deste tipo. Então ele não é um livro assim, nossa, não tinha nada como este livro que estava sendo lido. Tem um monte de livros apócrifos bem parecidos, com pessoas recebendo visões e vendo coisas assim fantásticas. Mas sempre o objetivo era de comunicar uma mensagem para o povo, especificamente sobre os eventos políticos que estavam acontecendo naquele dia. Então ele tinha uma referência no momento ali, sabe? Então isso tinha no primeiro século, livros bem parecidos com o Apocalipse, que são mais ou menos assim, uma pessoa recebe uma visão bem diferente, aí passa para os ouvintes o que ele viu, com várias visões distintas. Mas esses profetas do Antigo Testamento, Isaías, Joel, Oséias, não poderia ser que eles também estivessem referindo a esse futuro, mesmo que João está falando? Então, se a gente lê os capítulos, essa vai ser uma pergunta que você tem que responder lendo os capítulos, né? Se quando Joel fala desse dia do sol escurecer, por exemplo, ele fala aqui, né, no versículo 30, o grande e temível dia do Senhor. Este dia, no livro de Joel, é o dia de Deus acertando as contas com os tribos do norte. Capítulo 13 aqui, o dia do fulgor da sua ira. Este é o dia de Deus contra a Babilônia. E mais para frente no capítulo ele fala, eu vou usar os medos para julgar você. Este é o meu dia contra você. Ele tem um dia contra cada nação, né, que teve períodos no passado que aconteceu. Aí Deus fala assim, eu tenho um dia para frente que eu vou tratar o meu povo. Então eu acho que a precedência é que eles estão falando de coisas que aconteceram no passado e Deus está falando assim, você quer ver o que vai acontecer? Olha para o passado. Olha como eu tratei o meu povo no passado, as nações no passado, e isso te dá garantia que no futuro eu vou fazer o que eu estou te falando agora que eu vou fazer. Então não é que todos eles se referiam a um dia no futuro, todos eles já aconteceram, né, de certa forma. O dia contra a Babilônia, o dia contra Israel, os 10 tribos do norte, o dia contra Edom, no capítulo 34. E com isso, a base de Deus falar, eu vou fazer isso de novo, é que ele falou, eu já fiz isso no passado. Então quando eu estou te falando que eu vou fazer um dia e eu vou acertar as contas com todo mundo, olha para o meu passado, se eu já fiz o que eu falei que eu ia fazer. E o jeito que aconteceu no passado, acontecerá no futuro. Então, se no dia do passado Deus falou, o sol não vai brilhar quando eu jogar você, e o sol brilhou, ele usou uma figura de expressão, eu creio que ele está fazendo a mesma coisa. É uma figura de expressão que Deus vai ter um dia de prestação de contas, só que não só sobre uma nação, sobre todas as nações. O dia último. Então eu queria dar vários exemplos disso. Isso é um exemplo, né? De como essa figura de expressão do sol, a lua se tornando meio que vermelha, meio que em sangue, são figuras de expressões que os profetas usavam, que todos eles meio que reciclavam quando eles falavam de certos dias, assim. Mais alguma pergunta sobre este exemplo aqui? Eu tenho algumas aqui pela frente. Essa questão do Apocalipse 6, a gente pode ler que todos esses eventos são uma indicação ou uma mensagem que a gente tem que ler ao longo do período até Jesus voltar novamente, ou é um espaço do tempo que nós estamos vivendo hoje? Eu entendi. Vamos somar
todas as partes antes de... Os 7 selos são o nosso período inteiro, né? Do início de Deus abrir o livro até ele completar. Nós temos uma descrição do período inteiro. Isso vai caracterizar esse período de tempo. Os selos são características dessa era. E Deus fala: eu vou abrir os meus 4 juízos sobre esta terra. Não se referem a 4 momentos distintos, se referem ao tempo todo. A gente vai ver isso. Nós vamos ver isso nos selos aqui. Deixa eu te dar outro exemplo onde a gente tem mudança. Por exemplo, os 4 cavalos. Em Zacarias, nós temos essa mesma figura de expressão, numa visão que Zacarias teve. Então, aqui em cima, eu vi diante de mim 4 carruagens, ou 4 grupos de cavalos, né, empurrando carruagens. E quando ele perguntou no versículo 4, o que são esses cavalos aí? Ele fala: estes são os 4 espíritos dos céus, os 4 ventos dos céus, ou seja, os guardiões aqui da terra, aqueles que estão em cima dessas coisas. Versículo... que acabaram de sair da presença do soberano de toda a terra. Versículo 7. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E os anjos lhes disse: percorram toda a terra. E aí eles vão. Nós temos uma figura aqui em Zacarias, onde ele vê um exército, né, meio que celestial, que percorre toda a terra, em volta de tudo, está governando sobre tudo. São representantes de juízos de Deus. É muito interessante ver a correspondência em Apocalipse de essas duas coisas, os cavalos e os juízos de Deus. A leitura de Ezequiel, os últimos versículos aqui, eu listei aqui onde estão os julgamentos. Deus fala no versículo 13 que ele fala sobre as nações, né, que ele vai exterminar por fome. Ele vai enviar fome. Ele fala no 14 que ele vai enviar animais selvagens. Ele fala no versículo 17 que ele vai trazer uma espada. Ele fala no 19 que ele vai enviar peste. Aí ele resume no 21 que um dia ele vai trazer contra a própria Jerusalém os meus 4 terríveis juízos: espada, fome, animais, peste, que correspondem exatamente ao que a gente vê em Apocalipse, quando os cavalos são soltos nos selos. Não é, eu acho que por acaso, espada, fome, pragas ou pestes e animais selvagens sendo soltos. São muito parecidos, se não idênticos, né? Novamente, eu acho que a gente vê João usando imagens e figuras de expressão dos profetas. Ele não fala do cavalo vermelho. Pois é, ele não é idêntico, né? Ele é bem parecido. Eu acho que o objetivo não é identificar um cavalo e uma cor específica, é ele se referir no geral às mesmas coisas. O que essas coisas se referiam em Ezequiel e Zacarias? Eram exércitos, era a punição de Deus sobre a nação. Não se referiam a cavalos celestiais que estão lá. Não era para a gente se preocupar no que aqueles cavalos comem. São cavalos que comem? Tem estábulos celestiais? Essa não era a implicação, né, desse trecho. Era de representar força, guerra. São cavalos. Cavalo representa esse negócio de uma guerra. E como Deus tem controle sobre os exércitos. Às vezes uma guerra, o resultado é fome. Às vezes o resultado de uma guerra é que produz doença num país, né? É um desastre depois de uma guerra. Um problema econômico terrível. E os profetas dizem que Deus está por cima de tudo isso. Os cavalos são deles, inclusive. E quando tem guerra é porque ele mandou aquela guerra. O grande choque de Apocalipse é que a pessoa que está mandando isso sobre toda a terra é Jesus. Aquele que está governando, ele está abrindo os selos, né? Ele está mandando os cavalos. Então, quando os cristãos estavam enfrentando essas dificuldades, esse livro era uma lembrança para eles. Jesus está em controle de todas essas coisas. Se há fome, se há guerra,
se a doença aqui não é um problema descontrolável. Descontrolável ou incontrolável? Descontrolado. Jesus está em controle de todas as coisas, inclusive a guerra, a fome, a espada, este conflito que a gente está enfrentando. Eu descobri quem são os animais selvagens. São os homens que se explodem e matam. Não, é verdade, porque ninguém mais ouve falar de animais. O resto tem, né? Mas animais selvagens. Mas tem sim. É que a gente vive em uma cidade. É verdade, mas é pouco. Começou. Então, será que... O espírito de João, acho que sou cavalo vermelho e uma Ferrari. Mas sabe que é uma boa comparação, Lilian. Você fala assim, será que é possível entender? Sim. Então, se esses selos se referem ao período de tempo antes de Cristo morrer, eu estava perguntando sobre isso, né? Será que a gente podia aplicar as coisas que a gente vê hoje? Sim. Onde que o conflito e os desastres, hoje em dia, Deus fala aqui que Ele abriu os 7 selos sobre a terra, os seus juízos. Então, sim, podemos ver que na nossa geração, como que isso pode se manifestar? Sim, talvez pessoas se explodindo, que a gente chama de bestas, né? Essa loucura. Podemos sim ver que Deus não está fora do controle dessas coisas. Ele falou aqui que Ele vai abrir os seus cavalos, então o fato que tem guerra, que a gente está falando como que Jesus está reinando, essa foi uma das perguntas que a gente fez. Apocalipse está nos falando. Se há conflito e guerra e espada, Apocalipse diz que Ele soltou os seus cavalos. E qual foi o objetivo disso em Ezequiel, de soltar os cavalos? Queria que você abrisse lá, em Ezequiel 14. Eu terminei com 21 aqui, então eu vou começar a partir do 21. Ezequiel 14, 22 e 23. Que eu acho que isso ajuda a gente a entender por que João está usando essas figuras de expressão. Uma vai forçar a gente a olhar na Bíblia o que é que está acontecendo, o que essas coisas se referiam antes, por que Deus mandava os seus 4 juízos sobre a terra. Um dos propósitos aqui em Ezequiel 14. Ele não vai destruir todo mundo, mas vai ter um propósito, ele abrir esse julgamento sobre a terra. 22. Contudo, haverá alguns sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês e, quando vocês virem a conduta e ações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as ações deles, pois saberão que não agi sem motivo em tudo quanto fiz ali. Você vai ver a mudança de vida nas pessoas que sobrevivem. Você vai ver a mudança na vida naqueles que entendam o juízo de Deus sobre a terra e se arrependam da situação. O objetivo de Deus lançar juízos sobre a terra e julgamentos, o objetivo dele é que a gente se arrependa, é que as nações o reconheçam. E objetivos aqui, quando Deus falou para o seu povo, olha, vai ser horrível o que vai acontecer, mas saiba que eu tenho um objetivo com os meus juízos sobre a terra. E aqueles que sobrevivem, aqueles que se arrependem, você vai ser consolado de ver que eu tive algo em mente quando eu trouxe todo esse desastre sobre a terra. Eu queria que as pessoas olhassem para mim, eu queria chamar a atenção deles, queria que eles vissem que eu não aguento injustiça no mundo, que eu preciso tratar isso. São avisos e lembretes que um dia haverá um grande julgamento, né? Uma grande finalidade a todas as coisas. É interessante enxergar isso, esse paralelo em Apocalipse, né? O uso das imagens do passado é com os mesmos propósitos. Então, os 4 selos, eles são esse bloco assim, é Deus falando, eu estou concedendo que na terra haverá conflito, espada, morte, fome, terá pragas, desastres naturais na terra, não são convulsões naturais que são separadas do agir de Deus no mundo. Deus está por trás de tudo isso, Ele tem aqui os seus motivos, e o resultado nós vamos ser consolados de ver oportunidades novas que Deus está trazendo para a igreja. Eu ouvi alguém falar sobre, nossa, como é terrível as coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, pessoas sofrendo no Paquistão, Afeganistão, e isso é muito verdade, né? Quando a gente escuta as coisas terríveis. E ao mesmo tempo ele falou, nunca tivemos portas tão abertas agora para o Evangelho entrar e ajudar as pessoas. Sim, as guerras são terríveis,
mas ao mesmo tempo elas estão oferecendo para a gente oportunidades que nunca tínhamos antes, de entrar em países que nunca estariam abertos à ajuda e à presença de cristãos, mas que por causa dessa bagunça toda, agora podemos ajudar e entrar. Povos que estavam completamente fechados, mas agora com o abuso do Estado Islâmico, eles aceitam ajuda de qualquer lugar. Então tem resultados positivos e tem histórias maravilhosas do Evangelho tendo impacto em sociedades onde antes não tínhamos entrada. William? Eu tenho uma dúvida nessa questão dos céus, ou cavalos, na verdade, é que se a gente pode usar ele para o nosso tempo, então ele não seria uma ação única. Porque eu entender que ele é contínuo. Por exemplo, ele abre soltar um cavalo na Síria, e aí solta outro no Iraque, e aí no local X, em 1900 e não sei o que, em 1900 alguma coisa. É uma ação, acontece uma vez, para de acontecer, acontece outra vez, para de acontecer, acontece outra vez. Eu fiquei com essa dúvida, porque eu sempre achei que fosse uma única vez, uma só vez. Isso aconteceria e nunca mais. Sim, é que aí eles representam os juízos de Deus sobre a terra. Como os símbolos são reciclados, no passado, a ideia é essa, é de João falar, este momento depois de Cristo subir para o céu, ele está agora trazendo o seu juízo sobre toda a terra. E não é assim, teve o momento do primeiro cavalo, agora nós vamos ter o momento do segundo cavalo. Não é esse, é assim, esses são os meus 4 juízos sobre a terra. E na visão a gente vê eles soltados um por um, né? Mas é na sua totalidade que a gente vê, eles estão soltos agora. Então sim, momentos que nem hoje nós vemos o desastre de fome. A fome está ainda, hoje em dia tem pessoas com muita fome, resultado de guerras, principalmente. Não porque não tem comida suficiente na terra. E a realidade dessa Apocalipse está falando, sim, incrível de pensar, mas Deus está por trás até de acontecimentos desse tipo, né, com um objetivo em mente. Então elas podem se repetir em gerações diferentes, elas estão presentes o tempo todo, ao ponto, a gente vai ver em cada ciclo de 7, ao ponto de chegar num determinado fim. E parece que o objetivo não é punitivo, mas é de arrependimento mesmo, porque em Apocalipse várias vezes ele fala de um monte de coisa ruim e fala, e mesmo assim os caras não se arrependeram, não me reconheceram, né? Cada ciclo de 7 vai aumentar a quantidade de revelação que a gente tem sobre esse tempo. E a gente vai ver que as pessoas com mais juízo ficam mais assim com Deus. Tipo assim, eles ficam mais bravos com Deus, conforme a revelação vai aumentando. Eu fico pensando, você falou em imagem, pensando na imagem assim, de uma tropa de cavalos, ou de 4 cavalos que são soltos no campo, que eles vão passando. Esse campo seria, na verdade, a terra, que é o que ele fala. Só tem os 4 cavalos na terra. Então eles vão galopando, eles vão passando. E onde eles estão passando, a coisa vai rolando. Quer dizer, e a terra... No primeiro século tem registrado no Império Romano uma grande fome que teve. E em Atos, não sei se você lembra de uma história onde tem um cara que tem 7 filhas, profetas, e uma delas fala sobre Paulo, ou talvez estou confundindo, mas tem algum momento em Atos onde um profeta se levanta e fala, gente, vai ter uma fome sobre toda a terra, ou o Império Romano, né? Aí a igreja já se preparou antemão para uma grande fome. Teve uma bagunça. Fala de bagunça política, hoje em dia está ruim, mas imagina aquela época, tinha um cara que se achava Deus, que ficava sendo assassinado por um outro, subia o filho, matava a mãe, aquela bagunça toda ali, e os cristãos, o que é isso? Jesus está reinando sobre tudo isso? Apocalipse está lá, o Cordeiro subiu e ele abriu os seus 4 juízos sobre a terra, e vai ter convulsões, vai ter animais selvagens, vai ter terremotos, vai ter coisas que parece que o mundo vai acabar, mas o mundo não está acabando. O Cordeiro está tomando posse da terra. Estava acontecendo lá naquela época, né? Esses fatos que João estava... É que estava presente naquela época, esteve presente em outras épocas na história da igreja e estão presentes hoje. Valmir. Dimas, você está falando sobre a questão dos símbolos, né? Que eles são do Antigo Testamento, depois são utilizados novamente no Apocalipse. A gente poderia dizer, se poderia ter uma conclusão, você concorda com ela, que a gente vê em alguns trechos da Bíblia, nos profetas,
e depois Jesus mesmo falando no Evangelho, que a revelação, e o nome do livro é Revelação, né? Apocalipse significa revelação. Essa revelação, na verdade, Deus queria fechar o olho de alguns para que eles não entendessem a mensagem. Será que o uso desses símbolos, tanto nos profetas quanto depois do Novo Testamento, ele tem também esse objetivo de fazer com que não fosse entendido a mensagem por uma parte das pessoas que Deus queria que não entendessem a mensagem? Você concorda com essa... Lembra do início que a gente falou sobre o objetivo de linguagem dessa, de endurecer os corações duros e de acordar as pessoas que estão dormindo, né? Então ela tinha esse impacto de você, nossa, o que é que está acontecendo? Estamos numa guerra, as 7 cartas para as igrejas, vocês precisam conquistar, continuar lutando, vamos te motivar a continuar lutando. E as pessoas endurecidas, elas vão ficar mais bravas ainda com esse tipo de conversa. Elas olhariam para esses símbolos que estão no Apocalipse e entender, por exemplo, seria isso o objetivo? Que não entendesse quem Deus não quer que entenda, não entenda. Eu acho que os símbolos são mais fortes, são revelação mais forte, mais clara, na verdade, do que não. Então ela... Não fosse uma mensagem cifrada, assim, sabe? Para que não fosse entendida mesmo. Eu evito a conversa de coisas, de códigos, né? Eu acho que os símbolos são claros à luz da Bíblia, só que elas são fortes, né? Você falar que Deus está por trás das coisas que estão acontecendo, é muito forte falar isso. É uma coisa que ofende, eu acho, as pessoas que estão endurecidas, elas ficam mais ofendidas. Especialmente com o que eu ia mostrar aqui, né? Que nós temos os 7 selos, com esses 4 cavalos descrevendo esse período de tempo antes de Cristo, e uma das perguntas é, mas e o povo de Deus? Se Deus soltou os seus cavalos sobre a terra? A visão antes do 7º selo, ela responde, eu acho que essa pergunta. Bem antes de Deus completar o negócio, nós temos uma visão dos seus. Então, Apocalipse 7. Então, teve essa visão dos selos. O 5º selo, a pergunta é, mas Deus, até quando vai continuar assim, né? E você vê ali no 5º selo, as pessoas debaixo de um altar, pedindo ajuda. A pergunta é um pouco essa, durante esse período de tempo, o povo de Deus continua sendo perseguido, parece que Deus esqueceu da gente, até quando que vai ficar assim? E eu acho que um pouco dessa pergunta, ela é respondida com o selo de 140 mil... 144. Mas eu queria que a gente lesse, então, algo interessante. A gente vê no versículo 2... vamos começar no versículo 1 mesmo. Os 4 cavalos, eu acho que é interessante que em Zacarias, eles são 7 espíritos. São 4 espíritos, né, sobre terra, que eles meio que percorrem a terra. Eu acho que a gente tem a mesma coisa aqui, na visão de 7. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, os 4 espíritos, a palavra espírito e vento é igual, para impedir que qualquer vento soprasse sobre a terra, no mar ou em qualquer árvore. Se não tiver vento na terra fisicamente, literalmente, é porque a terra parou de girar, e se a terra parou de girar, o universo está em caos completo, né? Então não creio que nós estamos falando de ventos específicos. Eu acho que à luz da Bíblia toda, nós estamos falando dos 4. Deus segura os seus 4 espíritos, seus 4 ventos na terra. Então, aí tem essa fala dos 4 cavalos sendo soltos, os juízos de Deus. Mas antes de completar, Deus fala, mas antes de eu ter largado tudo isso, eu selei os meus para protegê-los de receber o impacto daquele juízo sobre todos. Ele diz aqui no 2, então vi outro anjo subindo, tendo o selo de Deus vivo, bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar terra e mar, não façam nada para ninguém, até que a gente sela os servos de Deus, ou seja, o povo de Deus. Esse negócio de selar o povo de Deus antes de julgar é uma coisa que também é um símbolo reciclado na Bíblia. E o que ele quer dizer é que Deus protege os seus. Sim, ele manda os seus julgamentos,
mas o impacto da pessoa ficar irada, de ficar bravo com o julgamento de Deus, ele protege os seus daquele resultado. Não é que fisicamente eles não sofrem, não é isso. Mas é que de ficar duro, de ficar bravo, amargo, rejeitar, desobedecer, aqueles que são protegidos por Deus, isso não acontece com eles. Mais ou menos como Deus pediu para o povo judeu marcar a porta no dia da libertação lá do Egito. Nossa, Haroldo, parece que você leu o versículo que eu queria mostrar aqui. Vamos aqui então, capítulo 12 do Êxodo, tem os paralelos para a gente. Da onde que veio essa figura de selar pessoas? Começou sim, começou no Êxodo, que nem o Araújo acabou de mencionar. Deus falou para o povo: o sangue será um sinal. Vou mudar essa cor para ter um contraste. O sangue será um sinal, e quando ouvir o sangue, eu passarei adiante, e a praga de destruição não virá sobre vocês. O sangue é na vida superior? Ou escrevi errado? Viga, escrevi errado. E nas laterais passará sobre aquela porta, não permitirá o destruidor entrar na casa para matá-los. Então o sangue do cordeiro, interessante, o sangue do cordeiro era um sinal sobre aqueles, para Deus, que ele não ia destruí-los, né? Os protegeu. Essa ideia aconteceu mais uma vez no profeta, no livro de Ezequiel. Confire o versículo, o trecho inteiro, mas eu tenho aqui, quando Deus foi julgar o povo de Israel no exílio, ele usou essa figura de expressão, de acalmar o povo e falar assim: eu estou julgando todo mundo, mas eu sei quais são os meus, e eu vou protegê-los da destruição total. Então ele deu uma visão para Ezequiel, falou: Ezequiel, é o seguinte, vai acontecer assim, ali vem um anjo lá, aí o anjo destruidor que vai matar todo mundo, e antes disso ele fala para o anjo: vai lá e marque quais são os meus, para ter certeza que eu não vou destruí-los. Então ponha um sinal sobre a testa daqueles que suspiram e gemem. Desculpa, qual que é o contexto de Ezequiel? É o julgamento de Jerusalém, o exílio. Então, novamente, são as figuras de expressão sobre o julgamento de Deus no passado que a gente encontra no livro de Apocalipse, vez após vez. Então, selar na testa, era necessário selar na testa? Deus precisa de um sinal para saber qual que são deles? Deus não eu acho que Deus não está precisando disso, né? Se Ele conhece todas as coisas, o conhecedor dos pensamentos, Ele não precisa de um sinal na testa. Esse não foi o objetivo, Ele queria nos ensinar alguma coisa com isso. E então, o que Ezequiel vê é uma visão de Deus separando os quais são deles, para Ele confirmar para o povo: eu não vou deixar vocês são os meus. Ele fala, inclusive hoje em dia com código de barras. Isso, Deus atualizou as coisas. Então tem correspondência em Ezequiel, onde Deus coloca um selo, Ezequiel tem uma visão de um selo na testa, e isso representa que o povo não vai ser danificado pelo juízo de Deus. E no capítulo 9, isso é uma visão simbólica. As pessoas não foram seladas literalmente com um selo. E o anjo não foi com uma espada, como ele diz, o versículo 7 assim, aqui. Ele disse: contaminem o templo e enchem de mortos os pátios. Você tem que adorar o Velho Testamento, é muito legal. Deus falando assim. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Esse foi uma visão que Ezequiel teve. Os anjos não vieram literalmente e mataram todo mundo que estava em Jerusalém. Não aconteceu assim. Como é que aconteceu? Deus usou o Império Babilônico para entrar e destruir aquela cidade, novamente. Então ele teve uma visão de algo, e aquilo representou que Deus tinha poupado os seus e queria julgar aqueles que são desobedientes. Então foi uma figura de expressão, foi um símbolo. E a gente vê ele novamente em Apocalipse. Então Deus vai soltar os seus juízos, mas antes de completar esse período de tempo, Ele já avisa no final: mas e o seu povo? Ele fala: bom, antes de soltar os meus juízos, eu selei os meus. Eu sei quais são os meus. Então eu acho que isso nos indica que o que a gente vai ver nos selos são símbolos. E quem são os quais Ele selou?
Ele selou todos que são dele. Não tem nenhum que vai ficar sobrando por aí. A ideia dos 12 mil, de 12, é a totalidade. Não tem nenhum dos meus que vai ficar sobrando, que eu vou esquecer. Eu vou selar todos os meus antes de eu soltar os meus juízos sobre a terra. Então, aqueles 144 mil são representantes, né? São simbólicos do povo inteiro de Deus. Senhor, sua mão erguida. Eu só gostaria de pensar na questão de povo hoje. Posso colocar como Israel e a igreja, ou a questão de hoje eu fazer essa diferenciação para ter um entendimento agora do Velho e do Novo Testamento? Isso é uma boa pergunta. Eu vou dar uma resposta simples, né? No Velho sempre foi os adoradores de Jeová, de verdade, sempre foi. E continuou. E agora, conforme Jeová vai se revelando, né, a pessoa de Jesus, os que seguem a Jesus é a continuação desse mesmo grupo. Eles são definidos por o seu compromisso com Jesus. Sempre foi, Paulo fala que o judeu sempre foi aquele que é nascido do Espírito, tem uma obra de Deus interna. Sempre foi o judeu verdadeiro. E são estes que recebem as promessas, Romanos 2. Então eu acho que é uma continuação. Só que eram limitados principalmente a pessoas que tinham uma descendência étnica, né? Porque isso Deus abriu para todas as nações essa entrada com esse novo tempo. E o fato de fazer a questão de descrever 12 mil de cada tribo, você acha que é para dar uma ideia de... Totalidade, que vai ser todos os meus, né? Porque Israel tem de fato 14 tribos. São simbólicos, Senão nós teríamos o problema de os dois tribos perdidos. Inclusive, nos 12 aqui de Apocalipse, inclusive José é incluído aqui. Sim, e não devia ter sido excluído. Aqui não estava antes. Sim, eu acho que é outra razão que não é um número literal. Dan e Efraim. Sim. Então nós temos eu acho que isso alivia essa tensão, né? Por que o Dan e o Efraim foram excluídos dos selos? Eu acho que não foram, acho que são todos do povo de Deus serão incluídos, serão protegidos dos juízos. Então a mensagem dos 7 selos é que Deus mandou seus juízos sobre a terra, protegeu os seus, e eles vão conseguir aguentar e perseverar, porque eles são protegidos por Deus. Mari. Você falou que o povo de Deus é considerado o judeu que era adorador de Jeová. Depois, hoje, aqueles que têm Jesus. Que é igual, né? Mas você crê que os judeus, que mesmo que não adoram Jesus e estão seguindo fielmente a Jeová, estão incluídos? Não, eu acho que Paulo e Jesus fazem a mesma afirmação, né? Qualquer pessoa, independente da sua linhagem sanguínea, mas tem que adorar Jesus, porque o momento do reino de Davi é este agora, quem se compromete com o rei. Então, se o seu pai, não importa quem seu pai importa o seu compromisso com o rei. Se você não tem o filho, você não tem essa vida, né? Esse privilégio. Eu acho que sempre, de alguma forma, sempre foi mais ou menos assim. E é isso que distingue essa visão, né? A cruz é o auge de todo aquele tempo que Deus preparou com um povo para poder ter este momento na terra. E agora abriu essa oportunidade para todos participarem. Mas lá em Romanos dá a impressão que Paulo fala que em determinado momento o judeu vai ter uma outra chance, uma outra possibilidade. Eu acho que não. Eu acho que não tem um momento que ele se refere a um... Você está falando dos capítulos 9 até 11... Eu acho que bem ali ele deixa, talvez mais claro do que qualquer outro lugar. Todos de Israel não são de Israel. Ele fala assim, o que ele quer dizer é que sempre foi, dentro do povo de Deus, sempre teve aqueles que realmente são os seguidores e aqueles que estavam incluídos no momento que Deus estava tratando a humanidade de certa forma. E os propósitos de Deus ter feito aquilo chegou ao seu fim em Cristo, né? A lei se cumpriu em Cristo. O momento de Deus tratar separadamente o povo terminou naquele momento. Ele abriu a possibilidade agora de todos participarem desse povo privilegiado. Com essa questão dos cavalos, uma coisa que me intriga muito teologicamente, não sei se você chegou a estudar
Foi. E marca a nossa consciência, né? Porque foi uma coisa recente, de milhões de pessoas serem mortas de uma forma tão cruel. Só que eu acho que é bom a gente lembrar que teve muitos momentos na história, nos últimos 2000 anos, de coisas absurdas assim também. Teve um momento que a humanidade quase morreu com doenças. Não, até hoje acontece. Não, sim, o que eu queria fazer é fazer essas coisas horríveis, elas têm vários eventos também na história da humanidade, depois de Jesus, que eu acho que correspondem a um período de tempo na Terra terrível, onde os juízos de Deus são soltos. Mas eu acho que especificamente, falando do Holocausto, nós não temos algo que fala especificamente, vai ter uma guerra chamada Segunda Guerra Mundial, onde haverá uma nação com um líder de tal nome que vai fazer uma coisa horrorosa com uma linhagem específica de judeus no mundo. Eu acho que não tem coisas assim. O que tem é esse geral, os juízos de Deus sobre a terra. E a gente tem visto isso com outros povos também, genocídios terríveis. Agora, politicamente falando, mas na você tem um evento desse acontecendo na Segunda Guerra Mundial, mas a formação do Estado de Israel, que era acontecendo em 45, justamente por causa desses eventos. Então, você tem uma consequência que muitas vezes a gente não entende, mas que justamente foi para o bem da nação. Muito ênfase tem sido colocado no fato que Israel se formou em Estado novamente em 1948. E é impressionante. Mas agora, a mudança de falar que a Bíblia fala deste momento, eu acho que é um pouquinho mais perigoso, né? Porque na revolta dos Macabeus também teve a mesma coisa. Eles se revoltaram contra Roma, ganharam uma guerra inacreditável, mas eram seculares. Eventualmente, foi uma bagunça. Quem ficou como sumo sacerdote é porque ele comprou aquele direito e teve uma grande revolta internamente nos judeus, que nem houve na formação do Estado hoje em dia moderno de Israel, onde teve um grupo extremamente ortodoxo que falou: nós não aceitamos essa nação porque é uma nação humana, e nós só aceitamos a reconstrução da cidade quando Davi voltar. Enquanto não tiver a volta de Jeová, a volta de Davi, nós queremos que isso aqui... Então teve uma grande divisão. Um monte de ortodoxos recusaram a nunca ir para lá. Inclusive eles continuam espalhados no mundo, né? Por causa disso. Mas teve várias revoltas no passado mais antigo, né? De Israel se formando novamente, que é incrível pensar que isso aconteceu, mas tem precedência disso, né, no passado. Outra pergunta: qual é a comparação que eu poderia fazer no selo de Deus na testa dos seus e na marca da besta? Então, eu acho que isso são duas marcas. A primeira é simbólica, bem óbvia. A marca na testa de Deus é uma marca que Deus conhece quais são os seus. Talvez o paralelo seria na Bíblia o Espírito Santo, né, que sela a gente para o dia da salvação. Eu acho que correspondentemente o selo da marca da besta também é um símbolo. Ele não é uma marca física. E no livro de Apocalipse, a besta sempre tem a sua versão falsa de tudo que o povo de Deus tem. Tem um rei falso, tem um líder religioso falso, ele tem os seus seguidores falsos, ele tem um paralelo sempre. E a guerra é essa, é o povo de Deus contra os seguidores do animal. Então eu acho isso, que o sinal da besta ela também é um símbolo, que é igual... Esse selo, então, ali dos 144.000, você está fazendo referência ao Espírito Santo, então? Sim, eu acho que seria uma boa. Em Efésios, acho que 1:13, se não me engano, que fala que a gente é selado com o Espírito Santo. Sim, inclusive é a mesma palavra de selo, né, de você ser selado. É que você é protegido até um certo momento, até chegar o momento da sua herança. Uma garantia, é um depósito. Eu acho que é a mesma ideia aqui. Mas aqui ele também tem a função de marcar você como a dele. Então os juízos não vão te afetar de forma negativa, nesse sentido, né, de causar dúvida, de causar você desviar, de julgar você. A marca da besta, então, também é algo assim, também só espiritual, não é uma marca. Eu acho que é simbólico também. As pessoas que aceitam os valores dele, que se comprometem com valores que não são de Deus, aqueles que rejeitam a Deus, não creio que seja uma coisa física. Não. Eu tenho dificuldade de achar que é uma coisa só simbólica, porque fala que a gente não vai, quem não tiver a marca desse não vai poder comprar, vender. Mas quando a gente chegar lá, nós vamos ver que isso também é a mesma coisa que aconteceu em Jeremias.
é uma figura de expressão que quando Babilônia entrou, ele também não deixava as pessoas que não participavam com o jeito deles de comprar, de fazer o mercado. Aí Deus ele reverte, né? Ele usa o símbolo deles e fala a mesma coisa, mas eu marquei os meus, eu vou colocar os meus juízes sobre vocês. Então eu acho que ele tem precedência de ser simbólico também, mas com os profetas. Hoje em dia, por exemplo, no Paquistão, o cara não pode vender, comprar, fazer nada por ser cristão. Ninguém compra dele, ele não pode fazer nada. É como, não tem nenhuma marca, mas ele está totalmente sem poder comprar. E é a mesma coisa no Império Romano. Se você não participa do louvor ao César, você não pode participar no mercado, não pode comprar. Então, para os primeiros ouvintes, eles iriam entender que eles estavam vivendo aquele momento de um grande inimigo que tinha os seus, e aquele conflito não era aleatório, eles estavam numa guerra pela verdade, eles estavam seguindo de fato o Cordeiro. Então, ele encorajar eles a não desistirem, não abrem mão dos seus valores, vocês são selados por Deus, e Deus sabe onde você está e sabe a sua dificuldade. Lembra que as cartas começam todas assim, Jesus falando: eu conheço as suas obras, eu sei onde você mora, eu sei o que está acontecendo com você, persevere na luta, é uma guerra, sabe que eu já venci, eu já conquistei, eu já te selei. Então acho que essas visões que vem seguindo, ela aprofunda cada vez mais as cartas, e aquela luta que eles estavam tendo no primeiro século, de ser a igreja. Mas, e Mateus 24? Onde está o paralelo? Em Mateus 24, Mateus 24 vai se referir ao... Ele já aconteceu. Ele usa também, ele também recicla a visão de Joel, do sol e da lua, se referindo à destruição de Jerusalém. Só para resumir assim a resposta, eu posso te dar mais detalhes. Naquela época do ano que teve a... Anos 70. Ah, 70. Alguém fez um barulho aqui? É o William. Eu tenho uma dúvida com esse sinal, a marca dos cristãos, ao selo, à aliança que eles terão com Deus. Isso não significa que eles estarão isentos dessas guerras, desses sofrimentos aí. Porque na prática não há distinção entre quem é que não é quando está numa guerra. Se você está numa consideração, por exemplo, você não tem a distinção se você é ou não é. Até aquele teólogo famoso, tem alguma coisa complicada no nome dele. Na Síria não há essa distinção, no Iraque não há, nas guerras africanas também não há. E aí eu fico me perguntando, para que serve o sinal? Se não é para separar, né? Sim, se não é para esse sofrimento físico, agora é atual, então para que serve? Eu acho que o selo nunca, mesmo as pragas do Egito, o povo de Deus não era totalmente isento dos juízos de Deus que vieram sobre... Todo mundo sofria junto, mas ele é um tipo de conforto. Por quê? Porque o resultado dos juízos, para muitos, era... Eles ficam mais endurecidos com Deus, e Deus se revela cada vez mais. A proteção, me parece no livro que ela é mais sobre a influência da mentira do diabo, que é a ganância, de confundir, de passar a mentira que Deus não existe, Deus não está em controle de nada aqui, não é tão importante você levar tão a sério as coisas de Jesus, não é tão importante você proclamar o Evangelho, fazer parte dessa obra missionária, não tem uma guerra espiritual sobre essas coisas. Eu acho que é a influência do inimigo, né? E você é protegido de ser enganado. A descrição dos seguidores do dragão em Apocalipse é que eles são enganados o falso profeta, e o selo protege você é dele, e você não será, você não vai receber um juízo pela ira de Deus, você é protegido da ira de Deus. Sim, você sofre junto com todo mundo, que nem Jesus veio aqui e sofreu com a gente, mas você vai ser protegido de ser enganado. E sim, Deus vai proteger da sua vida e vai te dar a força necessária para você cumprir a sua missão. Você vai ter todos os seus recursos necessários. Não vai dar, não vou conseguir, é muito difícil. Você é selado, é protegido, e Deus está te rastreando lá do céu. Ele sabe onde você está. Então, para responder, não é proteção física, né? Mas é a proteção de que nada vai impedir você a poder cumprir a sua missão. Uma garantia.
uma promessa. E o... Mas, será que podia fazer uma colocação dessa diferenciação nos tempos de hoje para a gente colocar Deus como a figura do pai, o relacionamento de pai e filho, que corrige os seus filhos, e Deus tratando um pouco a nação da maneira que ele tratou, né? Então, daí no caso, essa intimidade com Deus faz toda a diferença. Pois é, aqueles que são selados são aqueles que, no capítulo 14, são aqueles que são puros, não sujam as suas roupas lá com o mundo, né? Eles seguem o Cordeiro por todo lugar que o Cordeiro for, eles têm direto acesso a Deus. Aí os sofrimentos deles, eles podem ter certeza que é a disciplina do Pai para a vida deles, né? Não é uma ira que Deus está tão bravo, não se aguenta e precisa jogar uma ira em cima da gente. Tudo que a gente recebe então da parte de Deus, temos a garantia através do selo, que é um relacionamento amoroso com o Pai, mesmo se for doloroso. Então lá é uma garantia para a gente hoje em dia que Deus Ele não nos trata mais, não trata mais o seu povo desse jeito. E temos um acesso privilegiado através do Espírito Santo, aquela presença dele, de poder segui-lo, de ter todos os recursos que a gente precisa. É o que nós temos hoje em dia com Deus, poder orar em qualquer momento, louvar Ele em qualquer lugar, e ter direção, né? E ter a garantia que nós vamos proclamar a verdade com a nossa vida. Talvez não vamos conquistar o mundo, em termos de ganhar todo mundo, mas nós vamos ter os recursos para poder tornar conhecido a verdade. Somos rejeitados, é as pessoas que decidem isso, afinal, né? Mas nós vamos ganhar nessa guerra de tornar conhecido Deus. Nosso desafio de tornar o Evangelho conhecido no nosso mundo, na nossa sociedade e na nossa cidade. O capítulo 9 aqui de Apocalipse, eu sei que nós estamos já passando do tempo, mas ele fala um pouco, William, de uma diferença quando Deus manda uns bichos nojentos, isso aqui, se não me engano, é nas trombetas. E quem são protegidos da influência e tortura dos bichos nojentos são aqueles que têm os selos. Eu acho que nós vamos ver que é uma referência a heresias e também torturas psicológicas e tal. Ele fala de uma proteção que o selo de Deus traz para os seus. É de acreditar em coisa louca. Você pensa nas coisas que as pessoas acreditam hoje em dia, é louco, né? O que existe por aí, crenças absurdas. E uma coisa que o Espírito Santo faz na nossa vida é ele nos protege de cada coisa maluca que existe por aí. Lá em Ezequiel 14, Deus também fala sobre alguma coisa assim, se uma nação for infiel, daí ele vai matar e exterminar. Só que, tipo, por exemplo, no Daniel e Joé, vão se virar por si mesmos. Sim, são juízos sobre as nações, que é exatamente o que nós temos em Apocalipse. O juízo de Deus sobre as nações pagãs. Eu sabia que ia ser bastante coisa que a gente ia acabar. Então, mas o geral, esse princípio, eu acho que era importante a gente identificar, lendo esse negócio simbolicamente, não pensando, correspondendo a uma lua vermelha. E eles começam a falar de lua de sangue. Não sei se você já ouviu esse negócio. Quantas luas de sangue tiveram? Vão contando, falando que agora estamos chegando no último. Gente, isso aí não tem nada a ver. Acontece com a atmosfera, o negócio da lua passando, fica vermelho, é uma coisa natural. Não era isso que o Joel estava falando. Não era isso que Isaías estava se referindo. Não era essas coisas, né? Esses sinais para a gente somar as partes e agora entender que não era isso que ele estava querendo falar, né? A gente se perde com coisas assim facilmente. Acho que nós estamos cuidando do contexto de Zacarias e Ezequiel, dos cavalos. Só podia citar. O contexto de cada um é um pouco diferente, né? Mas apesar de os dois serem profetas pós-exílicos, sim, se referem a coisas passadas. Isso é importante também notar. Só acho que aqui, quando soltaram os cavalos, aqui no Brasil, eles mandaram o jegue. Mandaram os 4 de uma vez. Mandaram o jegue. E agora não tem sobrar nada. Os 4 já vem. Vamos terminar, então. Vamos terminar com um positivo aqui, o que eu queria terminar. A gente volta a ver os detalhes bem mais profundo
dos selos, mas eu queria que a gente visse no total como a gente vai entender isso, né, na sua totalidade. Eu queria ver que nós temos outras partes também em Apocalipse que trata de temas que se encontram no Antigo Testamento. Algo que a gente tocou rapidinho semana passada, eu vou terminar com esse tema aqui. No Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel, o objetivo dele era tirar um grupo de pessoas do mundo e torná-los aqui. Vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. O objetivo de Deus, como é que ele agiu no passado, com julgamentos, antecipou o seu julgamento final que virá. Da mesma forma, os jeitos positivos que Deus agiu no passado, Êxodo sendo a salvação de Deus com Israel, ele também prefigurou o que ele está fazendo através de Cristo no mundo, o que ele quer fazer, a vontade dele. Por que ele nos salva? Por que nós ainda estamos aqui? A gente olha para trás para entender isso melhor. Quando Deus resgatou o povo do Egito, ele meio que prefigura a salvação de Jesus na terra. Nesse sentido, ele tirou um povo de um lugar de opressão, libertou eles para que eles fossem dele. Interessante que ele fala isso primeiro: eu quero vocês para mim, eu gosto de vocês. Vocês serão um reino de sacerdotes, uma nação separada. Eu quero criar um reino para pessoas que vão me servir, né? Em 1 Pedro, esse mesmo trecho é usado aqui, ele falando com os peregrinos espalhados pela terra, os cristãos, incluindo alguns judeus, que foram espalhados no primeiro século. Ele fala: vocês são essa geração eleita. Que Deus, a intenção de Deus no Êxodo, ele está cumprindo agora pelo mundo inteiro. O que ele fez de uma forma pequena lá em Egito, ele agora está fazendo pelo mundo inteiro. Vocês que estão espalhados pela Turquia, aqui na Ásia. Geração eleita, sacerdócio real, né, correspondendo a isso aqui. Uma nação santa, um povo exclusivo para Deus, para servir Deus. Esse é um dos propósitos do reino de Deus hoje em dia, de ter um lugar para as pessoas servirem a Deus. O objetivo desse reino está aqui: anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês eram nada antes. Vocês, gentios, nós, as pessoas de fora, não conheciam a Deus, mas eu te salvei porque eu gosto e amo vocês e porque eu quero ter um grupo de pessoas, eu quero chamar isso um reino, que vai me servir, que vai me adorar, e que essa adoração inclua esse daqui: anunciar a verdade pelo mundo, anunciar as maravilhosas verdades sobre a luz, sobre quem Deus é. Então, reino sacerdotal, o objetivo de Deus de tirar um povo de um lugar que eram escravos, não conheciam nada, e dar para eles leis boas para eles seguirem, para serem uma luz na terra. Ele fez isso de uma forma pequena naquela época, né, com Israel, aquela nação. E agora ele faz isso no mundo inteiro, através do seu povo. Esse sempre foi o objetivo de Deus, de ter resgatado Israel, de nos demonstrar o que ele quer. Um grupo de pessoas vivendo uma vida diferente, para as nações de fora enxergarem a verdade. E agora isso está se realizando através dos seguidores de Jesus. É isso que 1 Pedro está afirmando. E é isso que Apocalipse descreve que são os selados, aqueles que são deles, a igreja. Olha aqui as referências em Apocalipse, no primeiro capítulo: por meio de seu sangue nos constituiu um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal, para servir Deus e o Pai. Capítulo 9, 5, quando o Cordeiro sobe, né? Filho do homem é exaltado, com teu sangue, novamente, por seu sangue, constituísse um grupo de pessoas, só que dessa vez não é de uma linhagem específica, só de um grupo privilegiado, toda tribo, língua, povo e nação, toda etnia, é isso que nós somos. Uma mistura de pessoas diferentes, culturas, línguas. Nós somos um, constituído por Jesus para ser um reino sacerdotal. Que Deus tinha, a intenção de Deus desde o início, ele já estava prefigurando isso quando ele resgatou Israel do Egito. O que ele está fazendo através de Jesus hoje em dia. E no capítulo 7, essa multidão descrita
esses que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, e estes estão diante do trono de Deus, o servem dia e noite. Este é o nosso chamado, de serem essas pessoas que servem a Deus. Tem uma parte do nosso grupo que já morreu, e eles estão lá na presença de Deus, o adorando e o servindo, e a gente participa nesse louvor. E quando a gente quer enxergar diretamente o que isso significa de ser um reino de sacerdotes, nós aqui, né, na terra, é uma das diferenças, né, Cris, dessa nova era, o privilégio de todos participarem desse novo reino. Todos nós temos acesso a Deus, e que nós sermos mediadores das nações, pessoas que vivem uma vida diferente, para as pessoas enxergarem a Deus, e também as pessoas que oram e intercedem pelo mundo, as pessoas que se aproximam de Deus com as orações pelas pessoas, pelas nações que ainda não o conhecem, as pessoas que vão lutar e entrar na guerra de tornar Deus conhecido. E Ele está construindo, Ele continua essa construção desse povo. Nós estamos nesse período de Deus constituindo este grupo de pessoas. Então não é uma existência aqui simplesmente esperando Deus voltar e acabar com tudo. Ele veio, começou um projeto, e nós participamos então dessa guerra. Então eu acho que o livro de Apocalipse, ele fornece essa visão completa da nossa vida aqui terrena. Por que nós continuamos aqui? E por que há tanta bagunça? Bom, nos selos é porque Deus soltou os cavalos. Ainda há essa guerra para tornar conhecida a verdade. E Ele está constituindo um reino sacerdotal na terra, aqui. E vai ser uma guerra, que nem Israel teve no passado uma guerra para existir. O povo de Deus terá este conflito para ser o povo de Deus aqui, ser os sacerdotes, porque nós temos um dragão também que está meio bravo por aí. Então nós vamos ver em mais detalhe os selos, mas eu queria que você começasse a sentir que este livro está cheio de imagens do passado. Ela é uma obra completa, somando todas as partes da Bíblia e nos dando assim uma visão assim, nossa, Jesus, então Ele é tudo isso, e nós fazemos parte desse momento incrível na história. Completei meu tempo aqui. Alguma pergunta ou comentário antes então de encerrarmos? Voltaremos semana passada, eu te passarei o texto de 6 a 8, e aí a gente pode pegar mesmo nos detalhes. O que é isso? Essa cor, vermelho, branco, todos esses cavalos estranhos, por que essas pessoas estão debaixo do altar, etc. A gente se mete mais nos detalhes semana que vem. Então oremos, encerramos? Oremos então. Senhor, obrigado pela essa obra de João neste livro. As coisas confusas, as coisas assustadoras e as coisas que nos confortam. Nos ajude a cada vez mais ter esse desejo e vontade de conhecer e entender melhor a mensagem que o Senhor tem aqui para nós neste livro, e como isso esclarece e aprofunda a nossa compreensão do Teu Filho, o que Ele fez e o que Ele está fazendo hoje no mundo, e que isso sirva de motivação para a gente participar também do que Ele está fazendo no Teu reino. Queremos ver as pessoas que estão na escuridão entrarem na luz. Então use as nossas vidas e tempos que nem este para nos encorajar e motivar a fazer isso. Em nome de Jesus. Amém.